De iniciar e de passar a palavra ao jornalista, primeiramente de agradecer aos dois pela presença. Eu tenho bastante consciência, como ex-esportista profissional e esportista ainda em atividade, e presidente hoje dessa comissão, que a presença dos senhores aqui terá uma grande importância, uma grande relevância para esses trabalhos. Nós aqui temos bastante consciência de que não aguentamos mais o que vem acontecendo no nosso futebol mundial, especificamente brasileiro, nos últimos anos. E o objetivo maior dessa CPI, como todos sabem, eu estou sempre falando e vou repetir mais uma vez, é a gente moralizar esse futebol, porque é dessa forma que a gente vai conseguir, de novo, através de fora do campo, grande conquista dentro de campo. Agradecer a presença do deputado federal, ex-presidente do Corinthians, André Sanches, bem-vindo. Com certeza a sua participação aqui terá uma grande relevância. Concedo inicialmente a palavra ao senhor Lúcio José Melo Matos de Castro para a sua exposição, que terá 10 a 15 minutos. Por favor. Agradeço muito pelo convite. Uma honra, Romário, estar aqui. Eu tive o prazer de fazer um documentário uma vez, ainda trabalhava na TV Globo, da história do Romário. Romário, uma história brasileira. E conheci bem de perto a vida daquele garoto da Vila da Penha, do Jacarezinho, que fez muito com os pés pelo futebol brasileiro. E agora tenho uma esperança profunda no que ele pode fazer com as mãos e com a cabeça. E por isso estou aqui. Eu redigi um brevíssimo texto, porque muitas das coisas que eu vou falar são matérias de lá de trás, então algumas coisas técnicas que a memória poderia trair, então eu vou ler, mas brevíssimo. Vou pedir em alguns momentos para ilustrar com documentos, e depois tem alguns documentos aqui que vou deixar para essa comissão, aqui para o deputado Romário. Senhor presidente, senhores senadores, agradeço pela honra do convite. Estou aqui por duas coisas fundamentais em minha vida, identidade, ser repórter e ser brasileiro. Estive nesse congresso recentemente falando do escândalo na Confederação Brasileira de Vôlei, que segue sendo visto por Ministério Público e Polícia Federal. Espero estar e me convido desde já, depois das Olimpíadas, para falar sobre tudo o que é esporte e não é futebol nesse país. Um ralo inesgotável de dinheiro público. Por ora, vamos nos ater ao futebol. Na última vez que olhamos o placar, estava 7-1. Muita coisa aconteceu depois desse vexame que feriu de morte, um dos aspectos mais caros de tudo, pelo que nos reconhecemos como brasileiros. Um 7-1 não nasce da noite para o dia, não se faz em 90 minutos. Quem fala em acidente do jogo, ou não sabe de nada, ou sabe demais. Foram precisos anos de descalabro, malversação, desprezo pela opinião pública e por todas as instituições de uma nação para que chegássemos a tamanha vergonha. O mais inacreditável é saber que os atores disso tudo ainda estão em cena. Ainda estão aí. Portanto, é difícil saber quanto está esse jogo. Enquanto toda essa estrutura putrefata estiver em vigor, estarão saindo gols da Alemanha. Farei uma brevíssima viagem por apenas algumas reportagens que fiz ao longo desses anos, que passeiam por esse descalabro. Lembrando que, como jornalistas, não julgamos, não concluímos, apresentamos fatos. Todos os documentos aqui citados são públicos e foram apresentados ao contraditório sem contestação da validade. Vou inverter a cronologia, começando por alguns mais recentes e viajando no tempo até outros mais longe, mas cujas permanências subsistem. Vi e fiquei extremamente esperançoso com o caráter dessa CPI pela quebra de sigilo de Marco Polo Del Nero. Pela sofisticação de eventos de tal natureza, a experiência nos mostra que é preciso ir além. Cercar as adjacências, identificar eventuais vasos intercomunicantes de cada um dos personagens em questão. Repito, sem que isso signifique qualquer conclusão. Apenas é preciso ter a precisão dos cirurgiões quando se deparam com uma área contaminada. Investigam todo o entorno do tecido ruim, a capilaridade por onde esses vasos se alimentam e são alimentados. No último 2 de junho, apresentei reportagem onde mostrava empresa aberta por Marco Polo Del Nero Filho nos Estados Unidos. Vou mostrar o documento 1, por favor.
Como sabemos, ter uma empresa no exterior não é crime, desde que declarada a nossa Receita Federal. O que não consegui confirmar, então. Alguém há de dizer, e com razão, que o fato de ser filho apenas não autoriza tal lupa sobre um cidadão. Mas atento apenas para duas facetas que me chamaram a atenção na execução da reportagem. A data de abertura da empresa e a natureza da mesma, com suas conexões. Sobre a data, a Finning View Real Estate foi aberta em outubro de 2014, em Orlando, na Flórida. A Procuradoria dos Estados Unidos afirma que José Maria Marinho esteve naquele país em abril do mesmo ano para a coletiva do lançamento da Copa América 2016, prevista para os Estados Unidos. Foi exatamente nesta viagem, de acordo com as denúncias da mesma Procuradoria, com o relatório, que Marinho acertou propina de 2 milhões anuais pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Valor dividido entre 2 cartolas brasileiros, que não dão o nome, mas seriam um dos tais co-conspiradores. Pagamento já realizado no Itaú de Nova York e no HSBC de Londres, sempre de acordo com as entidades americanas. Já os direitos pela Copa América, tema do encontro, de acordo com a FBI, rendeu propina de 110 milhões de dólares, sendo que 40 milhões de dólares já foram pagos e o restante a ser pago em parcelas no exterior. Recordando, pouco depois, a empresa do filho de Del Nero é aberta nos Estados Unidos. Com uma característica peculiar, a empresa do filho de Del Nero tem um braço no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Ainda que as datas se aproximem, até aqui não se pode afirmar e nem se afirmou que Del Nero Filho tem a ver com os negócios do pai ou algum co-conspirador. Mas existe um elo entre as empresas do filho e os negócios do pai. O endereço constante nos documentos americanos é do escritório de advocacia do pai em São Paulo, que mantém sociedade com o deputado Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores, o Marco Polo Del Nero e Vicente Cândido, advogados associados. Registre que a reportagem tentou ouvir os envolvidos sem sucesso. Não é só o endereço comercial que une pais e filhos nos negócios. A participação dos filhos nos negócios ligados à CBF faz parte do modus operandi de Marco Polo Del Nero. O outro filho, Marcos Vinícius Del Nero, é diretor de arte da Mova Esportes. Entender a teia de negócios e relações da CBF no presente passa obrigatoriamente pela Mova Esportes. Além do diretor de arte, Marco Vinícius Del Nero, a prestadora de serviço da CBF abriga entre seus executivos Rafael Carrião Fernandes, genro de Wagner Abraão, que dispensa maiores apresentações e já está convocado para esta CPI. Como sócio da Mova, consta ainda que Gregório Marim Júnior, que, a despeito do sobrenome comum, nada tem a ver com o hóspede do Estado suíço, José Maria. Mas nem por isso é pagão. Seu pai, Gregório Marim Preciado, marido de uma prima de José Serra, é um dos grandes personagens das privatizações brasileiras nos anos 90. Peça importante do xadrez do banqueiro Daniel Dantas na vitória da telefonia espanhola, cuja marca viria a ser patrocinadora da seleção brasileira. Pois é esta Mova Esportes, umbilical e visceralmente ligada aos nomes que detêm o poder na CBF, que está por trás da CBF TV. Projeto que virou a menina dos olhos da entidade nos últimos anos. Um personagem fundamental nesta teia de parceiros, entre agentes de viagem, agências de marketing, consultorias, empresas que exploram a imagem e jogos da entidade e tantas outras, que, assim como a Mova, vendem serviços difíceis de ser mensurados por venderem mercadorias cujos preços não são mensuráveis como bananas e laranjas. O status CBF-TV, a terceirizada da Mova, valeu a construção de estúdio na sede da entidade e consumiu boa parte na Barra da Tijuca. Considerado suntuoso por quem conhece, vale lembrar que o mesmo prédio foi alvo de reportagem de Sérgio Rangel na Folha de São Paulo, mostrando superfaturamento. Durante a Copa de 2014, 2 dúzias de terceirizados da Mova CBF-TV circulavam na Granja Comari. Jornalistas têm limites em seu trabalho que os senhores não têm. Eu, por exemplo, tenho imensa curiosidade em saber qual é o volume de pagamentos da CBF para a CBF-TV. Leia-se Mova. Pode botar o 2, por favor? Isso aí era o que eles chamaram mesmo de a Orquestra Mova na Comari. Isso eram 24 pessoas dentro da concentração da seleção brasileira. Eu me lembro, e aqui não posso falar, de jogador
com quem tem algum conhecimento, telefonando e falando que nos locais de intimidade deles entravam várias pessoas, cinegrafistas da CBF-TV, para fazer imagem. Enfim, isso aí foi dentro de um ambiente de preparação para a Copa do Mundo. A CBF teve a equipe da CBF-TV com 24 pessoas. Também, como curiosidade, lembro-me quando repetidamente lamentei em programas ao vivo no Clima na Granja Comari, que nada lembrava um time em concentração para a Copa do Mundo. Lembro-me que um desses, sempre prontos a se prestar como um serviçal, afirmou que só eu estaria incomodado com aquele clima. Senhor da razão, o tempo mostrou que as 2 dúzias de terceirizados da MOVA ali circulando, os helicópteros que desciam e os patrocinadores que adentravam a granja não fizeram bem. Tem seu preço tanta cobiça. Pulo para outra reportagem. É neste ambiente turvo que gostaria de ter ao menos o sentimento de que tudo acaba das 4 linhas para dentro. Lamentavelmente, em se tratando de uma carvoaria em que poucos cruzam e permanecem impolutos, não colabora em nada que um gerente de futebol escolhido por Marinho e Del Nero tenha sido agente de futebol e tirado tal vestimenta apenas no dia da sua apresentação. Tampouco colabora que um treinador tenha negado sua ação como agente de futebol ao ser abordado por mim, via assessoria da CBF, como mostro na reportagem do dia 24 de julho de 2014. Com documentos públicos em mão, mostrei a remuneração recebida por Dunga pela participação na transação do jogador Ederson, agora camisa 10 do Flamengo. Mas em 14 de janeiro de 2004, vendido pelo RS Futebol para o grupo de empresários Image Promotion Company, IPC. Como não era treinador, não haveria problema nenhum nos 407 mil recebidos pelo capitão do Tetra por comissão referente à compra de 75% do passe de Ederson. No entanto, ele preferiu afirmar que não tinha recebido. Embora não se tenha razão da omissão, ainda assim não haveria problema. 2 anos depois de receber a comissão pelos 75% do passe em 8 de maio de 2006, foi o próprio Dunga que pagou 575 mil pelos 25% restantes, já não mais na figura do intermediário, mas sim como responsável pelo pagamento desta fatia de 25%. Documento 4, por favor. Ah, não, documento 3. 3A, B e C, tá? Ali a gente tem as notas de pagamento da intermediação, notas públicas, pelo passe do Ederson para o Dunga. Vamos lá. Dunga afirma que não foi, eu conto aqui depois dos 75% que ele ganhou em intermediação, foi o próprio Dunga que pagou 575 mil pelos 25% restantes, já não mais na figura de intermediário, mas sim como responsável pelo pagamento desta fatia de 25%. Documento 4. É o 4, né? 4. São os 575 mil dólares. Dunga afirma que não foi na condição de comprador de 25%, mas sim como um empréstimo ao grupo IPC. Também, novamente, não se pode afirmar que Dunga não fala a verdade. No dia seguinte à reportagem, seu advogado publicou nota com 28 páginas para desmentir a reportagem. Só não respondeu uma única pergunta, a única pendente da reportagem. Se Dunga emprestou 575 mil dólares para pagar os 25%, é razoável que apresente recibo do pagamento que recebeu depois pelo empréstimo, o que é absolutamente crível. Mas, por não apresentar, é legítimo também poder se levantar a possibilidade do treinador ter sido mesmo dono de 25% de tal passe, depois de ganhar comissão pelos outros 75%. Neste ambiente em que já perdemos a conta da goleada, é tudo o que não precisamos. Há algo mais fantástico nessa história, depois de todo esse enredo de transações que envolvem o nome de Dunga e seus pares. Valendo-se de procuração, já sem validade, para representar o RS Futebol, Juarez Rosa da Silva transfere crédito de 700 mil euros relativos a Ederson para o minúsculo Clube Atlético de Las Piedras, Uruguai, e mais 55% sobre futura transação em casa de saída do jogador do Nice para terceiro. A transação de venda envolvendo Juarez Rosa, Mauro Paglioni, empresário de futebol, e agente FIFA pelo lado do Uruguai e o IPC, está registrada no cartório de nota de Las Piedras. Documento 5. Ederson, como se sabe, nunca foi visto atuando pelo glorioso clube de Las Piedras. E quem é Juarez Rosa?
homem de confiança de Dunga, secretário-geral do Instituto Dunga, e que esteve presente no encontro de Dunga com Marinho e Del Nero, que selou a volta do técnico na atual passagem. Uma transação misteriosa, obedece a todos os padrões de transações atípicas, o que parece. Esta transação do braço direito de Dunga no Uruguai foi realizada em 26 de julho de 2007, quando Dunga já era treinador da seleção brasileira. Encaminhando para o fim, recuo até outro personagem chave deste enredo digno de Coppola em sua mais famosa criação, sem o talento de Al Pacino. Estamos falando de Ricardo Terra Teixeira. Em uma reportagem de 2009, tive a oportunidade de apresentar um personagem, até então jamais citado, que me parece fundamental, estou encerrando, para farejar por onde passou tanto dinheiro. Uma óbvia inquietação que me perseguia até então. Não há esquema movimentando tanto dinheiro e as mágicas que se fazem necessárias para sumir e aparecer, sumir de novo e assim ir se lavando, sem um operador, como vemos amplamente por aí. Foi seguindo essa inquietação que me apeguei a uma intuição que a profissão me ensinou desde Bernstein Woodward, a de siga o dinheiro, e a outra que aprendi mesmo pela vida, siga sempre uma ex-mulher. Aqui sem nenhuma conotação sexista, por favor. Assim, cheguei a um nome fundamental nisso tudo, Cláudio Honigman. Mostrei quem era o sócio de Sandro Rossell e o oculto Ricardo Teixeira. Documento 6, por favor. Aqui a gente tem uma foto que depois eu consegui com uma ex-mulher, que é Almária, Cláudio Honigman, esse aqui, de frente, Ricardo Teixeira e Sandro Rossell, que não aparece na foto, que é o autor. E suas respectivas mulheres, eles estão Almária, no Blue Heron, um iate que alugavam sempre por 100 mil euros a semana para passar férias na Europa. Esses três depois a gente consegue mostrar numa reportagem, depois o Rodrigo Matos, o Sérgio Rangel, todos aprofundaram muito mais ainda e conseguiram, com documentos, e também o pessoal da Record, mostrar que eram sócios e aí já não mais um sócio oculto. E aí eu falo sobre esse operador. O homem considerado uma águia do mercado financeiro que encantou o Ricardo Teixeira por deter a mágica de internar, externar, sumir e aparecer com dinheiro, Cláudio Honigman. Encantou tanto que num fatídico dia de novembro de 2008, dia de Brasil e Portugal, consta, enquanto era esperado pelos amigos Teixeira e Rossell aqui nesta Brasília, fez 2 reservas de avião para Paris e Nova York e sumiu no mundo levando alguns segredos dos dois. E, pelo que consta, levando muito mais, o operador do dinheiro de Teixeira. Fiz uma reportagem, então, que se chamava 100 anos de perdão. Fiquei alguns anos sem ouvir falar de Honigman, ainda que tenha tentado contato para, quem sabe, ter o prazer de ver uma caixa preta se abrir. Voltei a ver seu nome da maneira que menos esperava e mais casual. Na tarde de 21 de agosto de 2013, por caminhos tortos, ao me deparar com a agenda da então ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, recebendo que constava como presidente do Banco Mizuho do Brasil. Ao falar com o banco, me surpreendi com a negativa do mesmo, um veemente desmentido sobre Honigman ocupar tal cargo. Publiquei a reportagem apenas dando conta do estranhamento da ministra a receber tal pessoa. E dele não quer quem a agenda dizia ser. Um mistério que só fui entender por esses dias, ao ver Honigman, o operador de Ricardo Teixeira, o amigo íntimo, no olho do furacão da Lava Jato. O ex-parceiro de Ricardo Teixeira era também parceiro de Alberto Youssef. Resumo desta ópera toda. Cavando bem, essa CPI pode parar bem longe. O buraco não tem fim. E seus vasos intercomunicantes, suas ramificações, seus caminhos podem levar a potes de ouro imenso ligados a personagens bem conhecidos e outros jamais imaginados. É o que nós, brasileiros, esperamos de vossas senhorias. Talvez seja a última esperança para resgatar o orgulho ferido de uma das faces mais significativas de nossa cultura, traço de afirmação de nossa identidade, projeção de nossas vidas e elaboração de nossos símbolos. Me despeço aqui com o perdão da rima pobre. Vejo vocês em 16. Muito obrigado, Lúcio, pelas palavras. Antes de passar a palavra ao outro convidado, o jornalista Rodrigo Matos, gostaria de passar a palavra aqui para o nosso relator, o senador Romero Jucá. Eu queria, saudando a todos, registrar que nós vamos aguardar o depoimento do jornalista Rodrigo Matos,
analisar a documentação para que efetivamente possa se fazer os levantamentos necessários e as checagens necessárias. Depoimentos são importantes, levantam questões importantes que precisam ser averiguadas. Eu deixo para me pronunciar no final dos depoimentos, senhor presidente. Muito bem, senador. Senhor Rodrigo Matos, passa a palavra ao senhor. O senhor dispõe de 15 minutos. Boa tarde. Bom, agradeço o convite ao senador Romário, ao senador Romero Jucá, a todos os presentes. Vou tentar aqui colocar as coisas que eu aprendi em 15 anos fazendo reportagens relacionadas à CBF. Vou tentar tratar mais dos casos recentes. Eu acho que o objetivo aqui é trazer o máximo de informação para que os senhores tenham perguntas a serem respondidas, mais do que acusar alguém. Eu acho que é levantar perguntas pertinentes que venham a ser respondidas pela CPI, já que ela é o órgão investigador aqui, né? Bom, primeiro, eu acho que seria legal a gente entender como funciona o dinheiro da CBF, de onde que vem, né? A CBF, no ano passado, teve 519 milhões de renda, e se a gente pegar 350 milhões desse dinheiro, veio de patrocínios, né, de empresas. Então, esse é o grosso da receita da CBF, 70% deles. Qualquer investigação que seja feita em relação à CBF tem que ser feita em cima desses contratos de patrocínio, que são a maior fonte de renda. Como que esses contratos funcionam? Como que eles são fechados? Não existe concorrência, eles são feitos, muitas vezes trazidos por empresa. O diretor de marketing atual da CBF já nos informou que diz que são 4 ou 5 empresas que captam os patrocínios, e esses contratos têm sempre comissões que são pagas em contratos à parte, conexos, né? Contratos aditivos feitos com os contratos de patrocínio. Quanto que é pago por essas comissões e quanto que a CBF paga por esse serviço de intermediação, né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que eu já fiz uma matéria mostrando que na gestão de Marim e Marco Polo Del Nero, quer dizer, na verdade, na gestão de Marim, que Marco Polo Del Nero diz que não tinha nenhuma relação com ela, mas que ele era vice-presidente, né? Essas comissões subiram e que estavam gerando em torno de 15% a 20%, dependendo do contrato, e que anteriormente, na época de Ricardo Teixeira, essas comissões giravam entre 4% a 10%, dependendo ali do contrato. A gente pediu para a CBF se podia abrir esses dados, eles disseram que não abririam. Hoje você tem no balanço da CBF, que é o documento financeiro principal deles, uma transparência muito menor do que existia na gestão anterior, que já não era grande. Se você olhar hoje em dia, a gente pega aqui o balanço nas receitas, não tem especificado quanto se recebe de cada patrocinador, o que era feito até 2011, justamente até a gestão de Ricardo Teixeira. A gente sabe que os principais patrocinadores pagam algo como 30 milhões, né? Contratos como o do Itaú, Vivo e tal, e o da Nike é maior do que isso, em torno de 60, dependendo do ano, porque os pagamentos não são regulares. Mas hoje em dia a gente não sabe isso, e a gente não sabe como que são pagas essas comissões de intermediação. A gente pode, no máximo, fazer pergunta. Você tem nas despesas da CBF, que aí é a saída do dinheiro, 80 milhões pagos a serviços de terceiros. Qualquer dirigente de clube, por exemplo, que faz uma gestão, tem muitos contratos de serviços de terceiro porque paga jogadores com contratos de direito de imagem. Mas se você pegar um clube que tenha folha salarial alta, você vai ter um serviço de terceiro que vai chegar a 30, 35. A CBF, que não paga nenhum jogador, tem um serviço de terceiro de 80 milhões de reais. Quem que recebe esse dinheiro? Essa é uma pergunta que fica, né? Para onde que vai? Quer dizer, você tem outro item das contas da CBF, que é despesas administrativas, que não é explicado, que está em 76 milhões de gastos. Também fica a pergunta, que despesas são essas? Porque não é pessoal, que está em outro item. Então, assim, seria muito interessante entender o mecanismo, ou seja, abrir essa caixa preta do que são os contratos de patrocínio da CBF, obter os contratos
de comissões, que são feitos sempre aditivos aos contratos principais. A informação que a gente tem é de que esses contratos são feitos hoje em dia pela própria CBF, então é ela que pagaria as comissões, a CBF teria que informar para a gente se é exatamente assim. Anteriormente, boa parte dos contratos do Ricardo Teixeira eram feitos com a empresa pagando o comissionamento. Então, acho que seria muito importante que a gente soubesse, se a gente pensar na gestão do Marinho para cá, dos 14 atuais contratos de patrocínio da CBF, 10 ou foram renovados ou são novos. Então, quer dizer, quase tudo do que a gente tem hoje de receita foi feito por essa atual gestão, embora ainda tenha coisas feitas pela gestão anterior. Esse eu acho que é o ponto principal de análise de que deve ser buscado de maior transparência dentro das contas da CBF. Fora isso, outra operação que chama atenção nessa gestão de Marinho é a compra da sede da CBF. A compra foi feita por 70 milhões, inicialmente era num outro terreno na Zona Oeste, agora acabou sendo comprado um prédio inteiro, né, com incorporação ali atrás do Barra Shopping. E a gente tem, a Folha de São Paulo já fez uma matéria muito pertinente, mostrando que existiram vários intermediários ali no negócio, ou seja, 4 ou 5 empresas compraram essa sala antes e depois revenderam para a CBF. Teoricamente, a valorização que aconteceu de 31 milhões seria porque os imóveis da Barra valorizaram nesse período de 2008 a 2012. Mas, num negócio com tantos intermediários, seria muito importante também abrir o que existe de cada um desses intermediários. Quando saiu a matéria da Folha, eu conversei com alguns dos donos das empresas. As alegações deles são de que o dinheiro ganho era relativo à valorização imobiliária da Barra da Tijuca, mas eu acho que ainda não é um negócio explicado. Embora a CBF tenha trazido algumas documentações para demonstrar de que os 70 milhões estavam dentro do valor de mercado, eu acho que é um negócio não explicado, assim como a obra posterior feita na sede, que também a gente até hoje não sabe o custo dela. Fora esses 2 pontos que eu acho que são os principais, eu acho que outros pontos para observar. Eu também fiz uma matéria ainda na época, no final da gestão de Ricardo Teixeira, já no início da de Marinho, sobre a questão da Copa do Mundo, os pacotes de hospitalidade da Copa do Mundo. Como é que funcionam os pacotes de hospitalidade da Copa? Uma empresa chamada Match, que ganha uma concorrência da FIFA, repassa esses contratos de hospitalidade para empresas do país da Copa. Aqui, quem ganhou a concorrência foi uma empresa chamada Top Service, que pertence ao Grupo Águia, né, que já foi falado aqui. O Grupo Águia é o grupo do Wagner Abraão, que a CPI já quebrou o sigilo bancário. E a outra empresa que ganhou foi a Trafic, que é a empresa que está envolvida justamente na investigação feita pelo FBI, cujo dono admitiu pagar propinas a dirigentes do futebol mundial, inclusive do Brasil. Essa empresa, que quando eles ganharam a concorrência, a FIFA disse que houve uma concorrência, porém, alguns anos antes, um dos donos dessa Top Service, Cláudio Abraão, ele vendeu um apartamento para o antigo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que era então também presidente do comitê organizador da Copa, e vendeu um apartamento, uma cobertura na Barra por R$700 mil. A cobertura, pelo valor de escritura, valeria 2 milhões e pelo valor de mercado, alguns corretores falam até em 4 milhões. Agora, essa é uma operação, então, de como que esse tipo de negócio privado do anterior presidente do comitê organizador influencia nas decisões que você toma posteriormente para essa empresa ganhar o contrato
de pacote de hospitalidade da Copa do Mundo, assim como vários outros contratos da CBF, como já foi demonstrado aqui, contrato de agência de viagem, intermediação do contrato da TAM, como mostrado por outros jornalistas, enfim. Esses negócios privados de imóvel, que também voltaram a acontecer na gestão de Marim e de Marco Polo Del Nero, quando Del Nero também comprou um apartamento do mesmo Wagner Abraão, na mesma Barra da Tijuca, e com um valor aí que aparentemente era o valor de mercado. Mas, assim, por que há uma relação? Não há uma relação? Essa é mais uma pergunta que a CPI pode responder investigando as contas, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas que estavam envolvidas nessa negociação. Mais uma questão que eu acho que é importante de ser levantada, que tem muita conexão com a investigação feita pelo FBI, é que um pouco antes de Ricardo Teixeira sair da CBF, no final de 2011, houve uma briga com a Trafic, que é, mais uma vez repetindo, a empresa do José Ávila, que admitiu o pagamento de propina. E a gente mostrou que no final de 2011, a CBF tentou tirar o contrato da Copa do Brasil da Trafic, que ela tinha e iria até 2014, e queria substituir pela Kleffer, que é a empresa do senhor Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, e que também está sendo investigado pelo FBI, como a gente viu em algumas operações da Polícia Federal. Ele fez um processo judicial, extrajudicial, com uma notificação, com alegações de que a Trafic tinha descumprido termos do contrato com a CBF para poder tentar tirar esse contrato da Copa do Brasil, que é o contrato, para entender, enquanto no Campeonato Brasileiro a gente tem uma negociação dos próprios clubes diretamente com a TV Globo, que hoje é a detentora dos direitos, na Copa do Brasil esse contrato é feito pela CBF, e os clubes simplesmente recebem cotas pela sua participação, dependendo se vão mais para frente recebem mais dinheiro, dependendo se são eliminados mais cedo recebem menos. Então, esse dinheiro, em última análise, que a gente viu na investigação americana, que houve pagamento de propinas para a obtenção desse contrato da Copa do Brasil, em última análise, ele está sendo retirado dos clubes do futebol brasileiro. Não é só da CBF, porque você poderia ter contratos, se fosse uma concorrência honesta e uma concorrência aberta, transparente, que não é o que mostra hoje a investigação, você teria uma possibilidade de obtenção de contratos muito mais volumosos, como acontecem no Campeonato Brasileiro. Então, essa briga entre a Trafic e a CBF é outro ponto que eu acho que de atenção, porque mostra, depois na própria investigação do FBI, você tem uma discussão que é entre um conspirador que é identificado, claramente pelas indicações é o senhor Kleber Leite, e o outro, o presidente da Trafic, o José Ávila, que, segundo a investigação, estão discutindo pagamento de propina para dirigentes da CBF por esse contrato da Copa do Brasil. Então, a briga da Trafic com o Ricardo Teixeira no final de 2011 é importante para entender esse processo de se houve mesmo pagamento de vantagens para os dirigentes da CBF e se foi pago por essas duas empresas, a Trafic e a Kleffer, que essa é investigada, a outra confessa. Inicialmente, eu acho que era isso. Eu vou levantar um último ponto, que é a questão das aeronaves da CBF. A CBF parece ter uma certa obsessão por aviões e helicópteros. Já incluiu em um contrato de patrocínio que uma empresa pagaria, era a Mafrig, na época, pagaria um patrocínio com aviões. Já houve um outro contrato de patrocínio da TAM que também envolvia aviões. A gente sabe que hoje eles têm, pelo balanço, 60 milhões em aeronaves. E eu acho que a grande questão é qual o uso para o futebol brasileiro dessas aeronaves que a CBF detém, que representam um custo considerável. Porque a gente sabe que o time nacional não viaja com os jatinhos da CBF, não cabe, são aviões maiores fornecidos pelo
patrocinador. Então, quem que está essas aeronaves da CBF e com que fim? É para fim efetivamente de negócio? Se justifica que a CBF mantenha aeronaves caras para poder simplesmente transportar dirigentes? Eu acho que é outra pergunta pertinente que a CPI poderia responder em relação às contas da CBF. Bom, inicialmente é isso que eu tinha para expor. Estou aberto a responder qualquer questionamento e espero que a gente saia daqui com um máximo de coisas que possa ajudar aí na investigação da CPI. Obrigado. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigado pela exposição. Passo agora a palavra ao relator para fazer suas perguntas. Senhor presidente, Romero Jucá. Eu gostaria que pudesse ser encaminhados os documentos que foram apresentados, inclusive da exposição, né? E vou aguardar o debate dos demais membros da CPI, porque, na verdade, o que nós tivemos aqui foi levantamento de questões, né? E como eu não tenho ainda os dados necessários para fazer qualquer tipo de cruzamento ou qualquer tipo de avaliação, em tese, eu estou ouvindo aqui posições importantes, né? Matérias, levantamentos feitos, mas pretendo analisar a documentação, por isso que pedi documentações da CBF, para que a gente possa efetivamente fazer um cruzamento e tratar das questões, quais são as questões relativas efetivamente à sociedade brasileira, a questões públicas, a questões inerentes ao objetivo da CPI e o que são efetivamente relações comerciais entre empresas que, em tese, poderão ser analisadas na ótica da Receita Federal, do pagamento de impostos ou algumas outras questões. Portanto, eu agradeço a colaboração dos dois jornalistas, solicito que me seja remetido o material e, posteriormente, nós vamos dar seguimento a essas questões com os levantamentos e cruzamentos das informações que nós vamos receber. Obrigado. Muito bem, senador. Passo a palavra ao senador Roberto Rocha. Senhor presidente, senhor relator, cumprimentar meus companheiros senadores, deputados e agradecer a presença dos jornalistas e colaborar com o que disse aqui o nosso relator. Acho que só foram apresentados documentos importantes e que necessitam ser investigados pela nossa comissão. E quero apenas aproveitar a oportunidade da presença dos senhores para fazer objetivamente duas perguntas, uma para cada um. Em setembro de 2011, Lúcio Castro, em artigo publicado na revista ESPN, Vossa Senhoria faz referência a um jogo amistoso realizado entre Brasil e Portugal no ano de 2008. Segundo o artigo, o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, seria o sócio oculto da empresa Brasil 100% Marketing, parceira comercial da CBF e uma das promotoras daquele jogo. A reportagem cita que houve uma série de transferências dos direitos do amistoso envolvendo empresas com a própria Brasil 100% Marketing, a Ailanto Marketing e a ISE, International Sport Events. Gostaria que Vossa Senhoria detalhasse esse episódio, fazendo referência aos sócios dessas empresas e suas relações com o senhor Ricardo Teixeira. Ao jornalista Rodrigo Matos, no início do mês passado, Vossa Senhoria escreveu artigo comentando o possível não comparecimento de Marco Polo Del Nero à reunião que elegeria o presidente da FIFA. Ausência que se confirmou dias depois. A gente já sabe que quando o ex-presidente da CBF foi preso na Suíça, Marco Polo Del Nero imediatamente saiu e veio embora. O que a gente deseja saber é se efetivamente esta ausência aqui, de todo modo, prejudica o futebol brasileiro numa reunião extremamente importante com a FIFA. A ausência do senhor Marco Polo Del Nero
é em função do temor dessas investigações que estão sendo feitas pelo FBI? Se, de fato, o que Vossa Senhoria escreveu leva a essa conclusão. Eu vou pedir aos convidados, antes de responderem, vamos fazer primeiro as perguntas, depois eles respondem todas. Por favor, senador. Na verdade, eu não tenho bem pergunta, eu tenho uma observação. Do que eu consegui ouvir aqui, presidente, relator e convidados, até me faz querer depois a transcrição das falas para que eu possa analisar, porque eu acho que foram colocados pontos muito importantes que, se a gente analisar, pode fazer com que a gente tome alguma medida no sentido de encaminhar, né? Então, eu gostaria de ter a transcrição para que eu pudesse analisar o que foi dito aqui e se cabe alguma medida do ponto de vista da iniciativa da comissão ou do próprio parlamentar aqui que ela está falando. Então, eu precisaria ter esse material para me analisar. Eu acho que foram pontuações sérias, que têm consistência e que a gente precisa analisar agora para ver que medida cabe tomar. Muito obrigado, senador. Passa a palavra ao senador Zé Perrella. Bom, senhores, eu acho que tanto o jornalista Lúcio Matos como o Rodrigo Matos foram bem explícitos aí, né? Acho que não tem muita pergunta a se fazer. Eu acho que, neste momento, eu sugeria, senador Romário, que Vossa Excelência se disponibilizasse, e o relator Romero, a todos os membros, né, da CPI, essa documentação, para que a gente possa também analisar isso em casa, né? Eu acho que esses dados são extremamente importantes para que a gente possa realmente passar limpo o futebol brasileiro. O Rodrigo Matos estava comentando aí, não sei se foi o Lúcio ou o Rodrigo, sobre o dinheiro da Copa do Brasil. Eu sempre briguei por causa de ser um absurdo. Nós não temos acesso, senador Romário, enquanto presidente do clube que fui, sequer a esses contratos. Recebi uma cota irrisória, ridícula, para participar da Copa do Brasil. Para se ter uma ideia, nós recebíamos menos da Copa do Brasil do que do Campeonato Mineiro, a nossa cota de participação. E a CBF é que negociava esses valores. Obviamente, deve ser valor bastante expressivo. Para se ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro da Série A foi vendido a Globo pagou alguma coisa perto de R$1 bilhão, somando todos os clubes, os contratos. Sem contar net, essas coisas, somente de direito de transmissão. Então, quanto é que foi vendida a Copa do Brasil? A CBF não informa sequer para os clubes. O direito de imagem da Copa do Brasil é deles. Paga-se uma cota ridícula e o resto do dinheiro... Como é que uma confederação de futebol que recebe mais de 500 milhões por ano, aquilo ali você tocaria com 10% daquelas pessoas que lá estão? Porque, na verdade, a CBF é um cartório para registrar jogadores. Não é? Nada mais do que isso. E cuidar de seleção esporadicamente. O mínimo, quer dizer, qualquer clube de futebol da primeira divisão tem necessidade de ter mais funcionários para se tocar do que a própria CBF. Não pagam salário de jogador. Até a lei prevê que tem que pagar, mas nunca pagaram. Para você receber, você tem que brigar e muito. E se ficar brigando demais, acaba não convocando jogador seu, não é do teu clube. Então, é realmente uma coisa impressionante esses números. Eu não sabia que o faturamento da CBF chegava a 540 milhões. Aquilo com 30 milhões por ano, você faz as despesas com tranquilidade. Não é? E onde é que vai o resto dessa grana? Não é? Essa, eu acho que é a pergunta que não quer calar. E nós podemos exigir da CBF, inclusive, presidente Romário, sugiro a Vossa Excelência, que eles mandem para a gente esse balanço deles detalhado, para que nós possamos pegar aqui uma pessoa especializada em contabilidade para destrinchar isso aí para a gente. Quanto é que se gasta em cada coisa? Não está explícito, segundo o jornalista Rodrigo Matos. Não é isso, Rodrigo? Oi, senador, o balanço deles público no site deles tem muito poucas informações, né? Ele é muito sucinto, né? Estou com ele aqui, mas é um documento que não explica detalhadamente como são feitas as despesas. São descrições genéricas. E, na verdade, os clubes têm medo de retaliação, sabe, Rodrigo? Estou dizendo que eu sei como é que esse pessoal trabalha.
Né? Você tem medo, o clube às vezes tem medo de exigir uma coisa dessa e ficar marcado e, enfim, ser perseguido. Para você ter uma ideia, a gente já tinha noção do tamanho desse buraco. Tipo, uns 15 anos atrás, me procurou um empresário, se não me engano, argentino ou uruguaio, dizendo para mim assim: olha, nós fizemos uma proposta para comprar a Copa Libertadores por 150 milhões de dólares. Esse empresário me disse que tinha feito para a Confederação Sul-Americana de Futebol. E, para minha surpresa, depois foi anunciado que ela foi vendida por 50 milhões de dólares. Quer dizer, eles perderam 100 milhões, né? Senador, se você olhar a investigação do FBI, ela inclui a Libertadores, né? Houve pagamento de propinas pelos contratos aos dirigentes da Conmebol pelos contratos da Libertadores. É o que está demonstrado ali. E os clubes, na verdade, são as grandes vítimas de todas essas mazelas, porque, para você ter uma ideia, eu saí do Cruzeiro há 2 anos e meio, meu último contrato lá com a Conmebol de direitos de televisão, eles pagavam direito, não, tipo a Copa do Brasil, eles pagam o que querem para a gente. O Cruzeiro recebia 100 mil dólares por jogo, na qual ele fosse mandante. Tem que fazer 2 jogos, 50 mil dólares. Isso era menos da metade que a gente recebia também do Campeonato Mineiro. E incrível, os clubes não se juntam para brigar. Na época eu procurei o presidente do Flamengo, o presidente do Palmeiras, falei: poxa, não vamos disputar a Libertadores? Vamos dizer que nós não vamos disputar, não vai se fazer futebol sem o Brasil, sem os clubes brasileiros. Mas ninguém nunca animou a peitar. Né? E os clubes são realmente explorados, tanto pela CBF como pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Infelizmente, é uma realidade. Muito bem, senador. Esses documentos que Vossa Excelência acabou de dizer que gostaria de pedir para a CBF, pode ser feito através de um requerimento na próxima reunião. Vossa Excelência pode fazer, que a gente coloca aqui em votação. Vou devolver a palavra ao senador Alberto Rocha. Eu, tendo em vista que tem poucas perguntas aqui a serem ainda feitas, eu quero fazer mais uma ao jornalista Rodrigo Matos. Em seu blog, você relata uma disputa judicial em torno de um contrato assinado entre a CBF e a Marfrig. Esse contrato, que foi assinado em 2010, teria o valor total de 160 milhões de dólares. Segundo noticiado no blog, o contrato teria uma cláusula que incluiria o fornecimento pela Marfrig de um avião e um helicóptero no valor de 24 milhões de dólares. Posteriormente, o contrato foi rescindido, o patrocinador foi trocado e o caso foi parar na Justiça. Como sempre, uma negociação nebulosa, na qual é preciso saber se os impostos foram pagos, se houve o pagamento de propinas. A pergunta é se Vossa Senhoria teve acesso a esse contrato, se poderia fornecê-lo a esta CPI e se existe algum indício, na visão de Vossa Senhoria, de irregularidade neste acordo. Muito bem. Senador Humberto Costa, quer fazer alguma pergunta? Muito obrigado pela participação. Deputado federal André Sanches, quer fazer alguma pergunta aos convidados? Primeiro, agradecer a presença aí, o convite do presidente Romário, relator Renan Jucá, todos os senadores aqui, os convidados, explicar direito que a CBF não tem nada a ver, a CLEF não tem nada a ver com a televisão Copa do Brasil. A CLEF, o contrato com a CBF é patrocínio de estáticas e patrocínios ambulantes dos Jogos da Copa do Brasil. A televisão é outro sistema, não é incluso nisso. A Conmebol, como foi dito aqui, paga realmente uma vergonha para os clubes brasileiros. Tanto é que eu estou na campanha aí para o Brasil não jogar. Hoje ela paga 210 mil dólares por mando de jogo e você tem que dar 10% da renda bruta para a Conmebol e mais 5% para a federação e mais não sei o que lá de fundo perdido de estádio. Você devolve mais que eles te pagam. E quando você vai jogar o jogo fora, você paga 100% da viagem. Então é isso. E do FBI, não é que esteja fazendo na Copa do Brasil. Existem indícios
que na televisão foi envolvido o Marinho nisso. Mas a investigação é 100% em cima da Conmebol. E o cara que você falou aí era o cara do Uruguai, lá, o Paco, o casal que ofereceu dinheiro para a televisão da Conmebol. Então, os clubes brasileiros realmente, faço aqui minha meia-culpa, temos que ter vergonha na cara e mudar essa coisa da Libertadores. Agora, pergunta eu não tenho, são eles. Parabéns pelos documentos que você trouxe, que realmente é isso, é falar e trazer documento. O Lúcio está de parabéns e espero que a comissão com o presidente Romário e com o Jucá tenha para frente aí. Obrigado. Obrigado. Antes de vocês responderem as perguntas, eu vou fazer as minhas. Primeiro para você, Lúcio. Em uma matéria da sua autoria, a referência à abertura de uma empresa em nome do Marco Polo Deonero Filho nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Britânicas, cujo endereço oficial é o Escritório de Advocacia do pai. Em que medida tal informação se associa com os movimentos dos cartórios brasileiros nos Estados Unidos? Essa é a pergunta que eu tenho para Vossa Senhoria. E para o Rodrigo, no seu blog, Vossa Senhoria cita os detalhes de acordo de delação premiada feito pelo senhor José Ávila, dono da empresa Traffic, com a Justiça Americana. A reportagem cita que nesse acordo José Ávila admite ter pago propina dirigente da Conmebol e da CBF e se compromete a devolver, a devolver 150 milhões como ressarcimento. Além do senhor José Maria Marim, que está preso na Suíça, quem mais recebeu propina? Vossa Senhoria possui documentos que possam comprovar essa denúncia? Pode fornecê-los a esta CPI? Essas são as duas perguntas. Podemos conversar com o jornalista Lúcio de Castro para responder as perguntas feitas. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa, fazer a ressalva de uma falha lamentável minha na primeira fala, quando falei e citei o Romário por hábito ainda como deputado. Eu, como morador e amante do Rio de Janeiro, não poderia cometer esse erro. Senador Romário, por favor, representando a minha cidade com 6 milhões de votos. Então, peço desculpas e faço essa ressalva desse erro lamentável de minha parte. Feita a ressalva, queria, antes até de entrar nas respostas, queria também lembrar que, assim, acho que o fundamental dessas nossas posições aqui, tanto a minha como a do Rodrigo, acho que a gente tem em mente, até pela experiência do trabalho e por tudo que a gente faz, uma questão fundamental. Acho que tentamos trazer aqui nessa CPI o nome. A experiência nos mostra que alguns contratos em si, você vai olhar um contrato numa relação entre uma entidade e um patrocinador, seja uma confederação, esse contrato em si provavelmente não tem nada de irregular. É nos intermediários, são as agências de marketing, são essas adjacências onde se encontram as irregularidades. Sempre. Então, assim, a gente tentou, me parece, talvez seja o mais proveitoso, eu acho que indicar alguns caminhos, e isso certamente, por experiência, me parece que será bem proveitoso se forem buscar. A gente tentou trazer alguns nomes dessas pessoas, dessas intermediários, desses CNPJs que podem, que são esses adjacentes. É nesses contratos, é nesses caminhos, é nesses vasos que eu chamo de vasos intercomunicantes, por onde se processam os desvios, por onde vão os bilhões. Quer dizer, a análise em si de um contrato entre uma entidade e um patrocinador, certamente, dificilmente, irá trazer alguma coisa de relevante. Encontrando esses intermediários, agências de marketing, de viagem, ou a gente trouxe alguns nomes novos aqui, e essa eu acho que é a grande intenção, e acho que pode ser um caminho seguro desses depoimentos de hoje. Eu falo, por exemplo, aqui cito, sem poder afirmar, mas eu cito uma outra entidade, uma outra instituição, cito a CBF-TV. É nesses intermediários que a gente vai encontrar um volume que deve ser checado e confrontado o tamanho dessa despesa e desse investimento e realmente o gasto dele. É por aí que se processam os desvios. Geralmente, por experiência, a gente mostra isso. Eu cito o exemplo aqui da reportagem que eu fiz na Confederação Brasileira de Vôlei, onde eu mostro alguns desses intermediários, agências de marketing, etc., e aprofundada a partir das minhas reportagens, aprofundada por Ministério Público, Polícia Federal, etc., etc., e COAF também, elas vão encontrar, não só nessa como nos outros, um caminho muito claro. Uma entidade paga
para uma agência dessas por uma intermediação, e logo depois você vai ver uma retirada dessas agências, etc., uma retirada brutal em espécie, em dinheiro, movimentações absolutamente atípicas de dinheiro. Então, assim, é nesse caminho que eu acho um porto seguro para que essa CPI caminhe e encontre muitas irregularidades. Sempre transitando por essas agências de marketing, por intermediários. Você tem um depósito... o caminho, inexoravelmente, sempre passa por aí. Você tem o depósito de uma entidade para uma desses intermediários e logo no momento seguinte uma movimentação atípica de dinheiro, uma retirada grande, geralmente em espécie. É sempre um caminho seguro. E a gente acha que talvez um dos méritos hoje dessa nossa exposição é tentar apresentar alguns nomes para vocês. Quanto às questões... senador Romário, e depois aqui, ele fala da associação, da eventual associação, da reportagem que eu fiz e apresentei o documento aqui, da empresa aberta pelo filho do Marco Polo Del Nero nos Estados Unidos. Como eu disse, eu apresento o documento aqui, vou deixar aqui para o senador Romário, a abertura dessa empresa. Não posso afirmar nada, mas é uma coincidência muito grande, me parece que ela é feita logo depois em que o FBI e a promotoria americana mostram que foram pagos propinas ali no mês de abril, depois em alguns outros momentos em 2014, e logo depois é aberta uma empresa na Flórida com subsidiária nas Ilhas Virgens. Lembrando que as Ilhas Virgens sempre foram paraíso fiscal por onde ocorriam os pagamentos de propina da ISL, quer dizer, é um caminho muito conhecido já pelo mundo do futebol. Então, assim, não posso afirmar, mas acho que é um caminho seguro a ser percorrido e vale a pena ser visto a abertura dessa empresa logo depois. Lembrando que é em nome do filho do Marco Polo Del Nero, mas o endereço que consta na Flórida é o endereço do escritório de advocacia de Marco Polo Del Nero e Vicente Cândido. A outra questão, em São Paulo, mas a empresa da Flórida, como a gente projetou o documento ali, consta o endereço do Brasil, que é desses dois. Tá? Agora, a pergunta aqui sobre o amistoso de Brasília, Brasil e Portugal. Faz algum tempo já essa reportagem, alguma coisa eu vou precisar de uma cola aqui, mas está à mão. É um momento em que eu tive, como eu falei na minha fala, citei na minha fala, que eu pude apresentar esse operador, esse homem do mercado financeiro, Cláudio Honigman, e depois a gente consegue mostrar que a empresa que Cláudio Honigman e Sandro Rossel tinham em sociedade, e depois a gente vai ver que o sócio oculto, e ele se confirma como sócio depois, Ricardo Teixeira, em primeiro lugar, o detentor do direito desses amistosos é a ISE, parte do conglomerado Dala Al-Bakara Group, do sheik saudita Khaled Kamel, que adquiriu por 26 milhões os direitos de 24 jogos da Seleção Brasileira entre 2007 e dezembro de 2011. Essa empresa repassa para Bônus Sport Marketing, a BSM, que recebe dessa ISE, do sheik árabe, os direitos por esse amistoso. Na época, e aí a gente vai ver que quem é um dos sócios dessa empresa que recebe os direitos por esse amistoso? Sandro Rossel. Depois, esses amistosos, o que a gente vai ver? Sandro Rossel repassa para Sandro Rossel novamente os direitos desse amistoso, para a Elanto Marketing. E aí tem uma curiosidade, a gente vai ver e essa empresa, a Elanto Marketing, é constituída em 2008, e tem Sandro Rossel como sócio, ou seja, ele passa da Bônus Sport Marketing para a Elanto, que é dele também. Essa empresa vai receber 9 milhões do governo do Distrito Federal para organizar esse evento. Como curiosidade, a gente vai ver depois na Brasil 100% Marketing que Cláudio Honigman não consta mais como sócio. Ele sai da sociedade e é Sandro Rossel. Segundo a figura citada da ex-mulher, como eu cito, eu encontro a ex-mulher de Cláudio Honigman, e ela me fala que a razão para Cláudio Honigman não constar mais da sociedade
na Brasil 100% depois, oficialmente ele é tirado para se abrir uma nova empresa, é porque Cláudio Honigman tem origem é judeu e poderia ter problemas nas relações com os árabes que exploravam os amistosos da CBF. Então ele é retirado oficialmente da sociedade que se constitui. Então, o caminho para esse amistoso foi mais ou menos dessas empresas. Sai da ISE, vai para a Bono Sport Market e depois vai para a Elanto. E vale lembrar só, Andrés, perdão, que assim, a gente está falando pela primeira vez o erro que a gente está falando de dinheiro público. Posso, presidente? Deputado Andrés. Você confundiu um pouco aí. Foi aberta essa empresa, foi feito tudo isso aí para um jogo, que é a Easy, que é que tem os direitos do campeonato, dos amistosos da seleção de 2007 a 2009, que era 27 jogos, que posterior prorrogou o contrato por mais 10 anos. Não poderia ser feito esse jogo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo sem a Easy estar por dentro. Que quem operava os jogos era... Como é que chamava a empresa? O que eu tenho não lembro o nome da empresa que foi montada para um jogo. Isso aí. A Bônus. Mas foi exatamente o que eu falei. Então. Agradecemos a presença do senador Tasso Gereissati. Respondeu? Presidente, eu só queria saber se eles têm conhecimento que, além dessa ocasião que o governo do Distrito Federal passou 9 milhões para a CBF, se tem outro momento em que a CBF recebeu dinheiro público. Me parece que depois tem, mas eu não posso afirmar, eu me lembro de reportagem, Rodrigo pode talvez, que tem alguma coisa depois em categorias de base, depois recente. E aí eu acho que me parece que há alguma coisa de dinheiro público para categorias de base. Lembrando que eu estou no momento assim, num exame detalhado, virar a matéria depois, mas não posso adiantar. Existem outras coisas assim que a CBF claramente, aí eu lamento muito que não tenha sido passada a questão da CBF, o poder ser fiscalizado pelo Ministério Público e Polícia Federal. Existem coisas assim, por exemplo, no exterior, existem gastos indiretos muito grandes, né? O Itamaraty, por exemplo, como qualquer brasileiro, está sempre à disposição da CBF e por várias vezes tem gastos com a CBF no exterior. Muito obrigado, Lúcio de Castro. Passo a palavra agora para responder as perguntas ao nosso jornalista Rodrigo. Bom, vou começar lá de trás com o senador Alberto Rocha. Bom, primeiro, exatamente essa última questão que o senhor colocou em relação ao dinheiro público, o único que eu me lembro é esse dinheiro não foi dado diretamente à CBF, foi às empresas organizadoras, mas é o único caso de amistoso que teve esse volume de dinheiro público, que é aquele de Portugal, que foi, inclusive, investigado aqui pelo Ministério Público do Distrito Federal, né? Voltando à sua pergunta lá atrás, do temor, se o presidente da CBF, Marco Paulo Del teria um temor de sair do país, né, por conta da investigação do FBI. O que eu posso dizer? Eu não posso entrar na cabeça do presidente da CBF para saber se ele tem um temor ou não, mas assim, a alegação atual deles é que eles se mantêm aqui para acompanhar os trabalhos da CPI do futebol. Até agora, ele não precisou ser convocado, né? Então, ele está há 2, 3 meses com a alegação de que tem que cuidar da CPI do futebol e de outras questões no Brasil. Nunca tinha faltado a nenhuma sessão da FIFA, que era uma sessão muito importante, porque decidia a eleição do presidente Joseph Blatter, e foi a primeira vez que faltou, e na sequência não acompanhou a seleção no Chile para a Copa América, e na sequência não, concomitante, né? E não esteve numa reunião da Comebol na Rússia, que inclusive estavam ameaçando excluí-lo. Recentemente ele foi perguntado sobre o assunto, ele disse que não tem impedimento de sair do país, mas ele não sai do país, até agora. Rodrigo, para corroborar com a sua colocação, em relação ao presidente da CBF, o Marco Paulo Leonero, ele pode ficar tranquilo, viajar sem problema, que a gente espera ele voltar para ser convidado aqui. Pode continuar. Enfim, então, agora ele colocou que na próxima reunião ele vai decidir se vai ou não. Os países em que ele deixou de ir, o Chile
o amistoso da seleção, o Chile, o amistoso da seleção e o que teria para chegar à Suíça tem tratados de extradição com os Estados Unidos. Quanto à sua segunda pergunta em relação ao contrato da Marfrig, o contrato se tornou público por conta do processo judicial que corre, em que a CBF está processando a Marfrig. Então, sim, eu tenho a posse do contrato, ele está em meio digital, mas posso repassar a CPI sem problemas. Sim, quanto à possibilidade de irregularidade, no processo em que constam as informações, não há nenhuma informação que possa nos indicar isso. Mas, como ressaltou o Lúcio anteriormente, a questão nunca é no contrato principal, mas nos contratos paralelos de comissão. Esse não consta no processo. Então, a gente não tem como saber se houve um pagamento de intermediação por esse valor. O que a gente consegue saber dentro do contrato é essa questão do pagamento por aeronave, né, que a CBF receberia por aeronave, e outras questões da relação contratual deles. Mas é impossível, não há indício dentro do processo de que exista irregularidade. Quanto à pergunta do senador Romário, em relação às denúncias do José Ávila ao Departamento de Justiça e à Justiça Americana. Todas as afirmações que foram feitas são baseadas na própria investigação do Departamento de Justiça americano. Essas informações são públicas, constam do site do Departamento de Justiça americano, é só publicá-las, né? E quanto a essa questão de se outros dirigentes receberam propinas, o que é relatado lá é o seguinte, são 2 casos relacionados ao Brasil. Um é esse que a gente já tratou aqui da questão do contrato da Copa do Brasil, e nesse é dito que 2 conspiradores levaram também propina, segundo as acusações feitas por José Ávila, dono da Trafic. Esses 2 seriam, um é descrito como, então, alto cargo na CBF e alto cargo na FIFA e alto cargo na Comebol, e o outro com as mesmas descrições, só que sendo atual. Quem se encaixa nessas descrições eram o ex-presidente Ricardo Teixeira e o atual Marco Paulo Del Nero, mas o nome deles não consta da investigação. O que consta ali é que, e como é a acusação do próprio Ávila, de que ele teria pago para a obtenção desses contratos da Copa do Brasil. O deputado Andrés levantou a questão de que não seriam os contratos de TV. Até está me falhando a memória, eu tenho aqui em algum documento, que vou deixar aqui em relação à briga com certeza era de placa de publicidade, de direitos de imagem, de direito de marketing, e eu precisaria conferir o de TV. Eu realmente fiquei um pouco em dúvida quando o senhor falou. E, bom, é isso, basicamente. Muito obrigado pela resposta. Volto a palavra agora ao relator, senador Romero Jucá. Senhor presidente, eu considero importante os 2 depoimentos. Eu gostaria de renovar o pedido de que todo o material pudesse ser entregue à comissão, pudesse ser distribuído às senhoras e senhores membros da comissão, e nós iremos analisar e fazer o cruzamento necessário, pedir informações complementares para que possa ilustrar a investigação que nós estamos fazendo. Portanto, considero relevantes os depoimentos, mas me reservo no direito de fazer o cotejamento com dados e análise dos contratos para poder emitir uma posição mais abalizada. Muito bem, senador. Gostaria de colocar em votação as atas da 4ª e 5ª reuniões, solicitando a dispensa de sua leitura. Os senadores que aprovam, permanecem como se encontram. Está aprovada. Convidando para, na verdade, agradecendo a presença dos 2 jornalistas. Com certeza, a presença dos senhores aqui é de uma grande importância, de uma grande relevância. Gostaria de perguntar, mais uma vez, se os senhores têm alguma coisa mais a dizer, tem algum documento para deixar aqui de posse dessa CPI. E eu tenho certeza que, com essas informações obtidas aqui
através dos senhores hoje, essa comissão, a gente vai continuar dando seguimento e um andamento bem positivo em relação a esses trabalhos. Muito obrigado aos senhores pela presença. Gostaria de fazer alguma colocação final? Não, agradecer muito pelo convite, presidente, e dizer que todos os documentos apresentados ali estão ficando na íntegra aqui. Muito bem. Rodrigo? Vou fazer só uma última observação que o senador Zezé Perrella levantou. O contrato da Copa do Brasil, que consta como o valor é 55 milhões de reais, que eles constam esse contrato relacionado à Clefer, e pelas informações de advogados e da Justiça Americana, os clubes brasileiros poderiam ser parte, porque esses 151 milhões que o senhor José Ávila pagou como reparação, quer dizer, já pagou 25 milhões de dólares, mas vai pagar 151 milhões, são, na verdade, reparação a pessoas que sofreram danos por conta desse pagamento de propina. Os clubes brasileiros poderiam ser parte nessa questão. Bastaria ir aos Estados Unidos e entrar como parte e requisitar que uma fatia do dinheiro seja devolvida para eles. Isso por si só já é preocupante, Rodrigo, porque 55 milhões, uma Copa do Brasil inteira, para dividir para todos os clubes, o contrato do Cruzeiro só é 60 milhões. Eles fazem 4, 5 jogos por ano, assim, na TV aberta. E mais uns 20 de pay-per-view. O Cruzeiro recebe hoje alguma coisa, perde 80 milhões. Uma Copa, toda a competição por 55 milhões... é uma brincadeira de mau gosto. Por aí a gente percebe o dano que pode causar para o futebol se houver uma negociação. Ou os clubes estão recebendo muito, ou tem coisa errada aí, né? Bem, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-nos para a próxima reunião a ser realizada nesta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015, às 10h15. Nessa reunião, viremos o jornalista Amaury Martins Ribeiro Júnior, Leandro Cipoloni Mazi e Luiz Carlos Urbano Azenha, autores do livro Lado Sujo, e apreciaremos também alguns requerimentos. Muito obrigado.